Esse é o podcast Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá! Começa agora o Estação Cidadania. No programa de hoje, exibiremos a entrevista que eu, Gustavo Cavalheiro, juntamente com a Rebeca Donazar, realizamos com duas integrantes do projeto de extensão Cruzando Fronteiras, Gênero e Migrações na América Latina. Maria Lúcia Moritz e Adriana Farias falaram sobre o objetivo do projeto junto às imigrantes e refugiadas residentes em Porto Alegre e região metropolitana. Conversamos também sobre a situação dessas mulheres no Brasil e sobre as adaptações do grupo em virtude da pandemia. Começaremos o programa com uma breve audiodescrição das participantes. Confira agora. Eu posso começar. O meu nome é Gustavo, eu sou homem, branco, tô com fones de ouvido, sou moreno, tenho barba, bigode pretos, atrás de mim tem uma parede branca, uma porta, alguns instrumentos musicais e eu tô com uma camiseta azul. Bom, eu sou Maria Lúcia Moritz, professora do Departamento de Ciência Política e coordenadora do projeto Cruzando Fronteiras, Gênero e Migração na América Latina. Eu estou no meu gabinete, onde tem ao fundo uma parede com uma porta, na lateral tem a biblioteca com os livros, como toda professora gosta. Eu sou branca, uso óculos e estou com uma blusa azul puxando para o roxo. Eu sou Adriana Farias, sou mestre em Direitos Humanos pela Uniriter, sou uma mulher branca, estou também aqui no meu escritório, onde eu tenho atrás de mim uma parede branca com uma estante com livros. Sou advogada também, feminista, e trabalho com pesquiso sobre feminismo, gênero e violências contra as mulheres. Eu sou Rebeca, sou servidora do DEDS, da URGS, sou socióloga, e eu sou uma mulher branca também, uso óculos, estou com fone rosa, um colar, uma pedra atrás de mim, paredes brancas e um quadro com moldura preta e um estante de livros. Então, queria começar perguntando para vocês como começou o projeto Cruzando Fronteiras e por que ele foi criado. Bom, a Adriana é nossa colaboradora desde o início do projeto, lá no final de 2019, quando nós resolvemos criar esse projeto, e foi despertado em função de uma orientanda minha de mestrado que queria trabalhar com migração. Ela veio com essa proposta de tema, para mim era um tema novo, e aí me despertou o interesse de, quem sabe, criarmos um projeto de extensão onde a gente pudesse se aproximar dessas mulheres migrantes, conhecer a sua realidade e, de certa forma, instrumentalizá-las e proporcionar alguns cursos e oficinas para que elas pudessem também se apropriar e construir a sua autonomia e algum tipo de intervenção a partir do viés feminista, que é a perspectiva que a gente adota no projeto. Então, nós estamos atuando desde outubro o projeto foi criado em outubro, né? Nós começamos a oferecer oficinas em novembro e dezembro, foram 2 meses que nós oferecemos oficinas, que a Adriana pode comentar, que ela também participou, junto ao espaço que a gente conseguiu, que eram oficinas presenciais ainda, junto ao CIBAI, que é um centro de acolhimento a migrantes. Então, eles nos acolheram ali junto à Igreja Pompeia, e nós, então, ministramos as nossas oficinas presencialmente lá nesse espaço. A partir de março, né, com a vinda da pandemia, nós tivemos que mudar e repensar totalmente a nossa atuação, que foi daí migrar para o mundo virtual. Nós fizemos uma primeira oficina de acolhimento, então, às mulheres imigrantes. Tivemos mulheres que vieram do Haiti, da Venezuela, se eu não me engano, República Dominicana também tivemos, e essa oficina de acolhimento foi uma oficina muito bacana, assim, elas estavam inicialmente muito assustadas ainda, né,
além da dificuldade da língua, que elas, naturalmente, que elas ainda têm, né, porque a maioria delas estavam recém-chegando, elas queriam entender qual era a nossa proposta, então elas ainda estavam um pouco tímidas e reticentes, né, com relação ao que elas poderiam falar ou não. E aí depois nós fizemos uma outra oficina, que aí eu trabalhei mais ativamente nessa oficina, que foi uma oficina sobre violência doméstica, e aí a gente colocou para elas assim, quais são, né, as violências contra as mulheres. Falamos sobre os mecanismos que nós temos no país, né, para tentar coibir, né, essa violência. Falamos também para elas sobre onde elas podem procurar ajuda, né, quais os locais, sobre a Delegacia da Mulher, sobre a Defensoria Pública, sobre a própria URGS, né, que tem ali o Gritam, né. Então a gente procurou mostrar para elas que o país, que nós no Brasil temos uma legislação, né, que combate, que visa proteger a mulher em caso de violência doméstica. Temos, além da legislação, nós temos organismos, né, entidades que fazem um acolhimento em caso das várias violências. Então foi muito bacana porque nesta oficina em si, elas já conseguiram entender que a gente estava ali para dar um apoio, elas já estavam acolhidas, devidamente acolhidas, e conseguiram falar sobre as experiências delas. E foi muito bacana, foi um aprendizado muito grande. A gente foi ali achando que estava ensinando alguma coisa para elas, e a gente saiu dali aprendendo muito mais do que levou para elas, né? Foi muito forte, foi uma experiência muito forte, muito marcante para todas nós. Certo. Na apresentação do projeto de vocês, que eu li aqui no YouTube, fala sobre imigrantes e refugiadas residentes em Porto Alegre, né? Queria que vocês explicassem um pouco qual é a diferença entre migrante e refugiado. Porque nós, na realidade, tratamos no mesmo patamar, nós não fazemos diferença, né? Mas é que juridicamente tem, do ponto de vista do enquadramento legal, tem uma diferença, né? Migrantes são voluntárias, ou voluntários que saem dos seus países em função de motivos diversos e vão para outro país. E os refugiados têm aquela condição de, digamos, estão sendo levados e empurrados, né? A sua vontade não seria sair do seu país, mas eles, em função de guerra, de perseguição política, de perseguição religiosa, eles são compelidos, eles são, como última alternativa e única, sair do país de origem e ir para outro. Então, tem uma pequena diferenciação, mas nós no projeto tratamos migrantes / refugiadas, porque para nós essa condição não faz diferença nos objetivos que nós temos no projeto, né, que é muito forte esse de instrumentalizar e proporcionar que essas mulheres tenham ferramentas para que elas possam ter condições de combater a violências que possivelmente venham a sofrer, opressões que estejam presentes no seu cotidiano, né. Então, o nosso principal objetivo é fazer esse tipo de instrumentalização e dar condições para que essas mulheres, já que elas estão chegando num país que elas não conhecem nada, né, ou conhecem muito pouco, tem a barreira da língua, né, do idioma, que para nós, quando fomos ministrar as oficinas, a gente se deparou com isso, né, algumas eram recém-chegadas, então o entendimento da língua portuguesa é muito difícil. Então, como nós não estabelecemos critério para quem participar das oficinas, a gente teve que lidar com essa limitação, porque algumas falam francês, em função de 20 países que foi colonizado por franceses ou por espanhóis, então esse domínio da língua portuguesa ainda não faz parte do seu cotidiano, né? Então a gente também teve que enfrentar a questão da barreira do idioma. É que além independente do fato de da razão pela qual elas vieram, elas por si só, por chegar, que elas já sofrem uma violência, né?
Então, pela própria discriminação que a gente vê que existe, e pela falta de políticas de acolhimento. Então, por si só, elas já sofrem uma violência. Então, o nosso foco é esse, né? É tentar amenizar um pouco, né? Acolhê-las, tentar amenizar esse sofrimento que elas têm por terem saído do seu país, né? Independente de quererem ou não, né? Chegar aqui não é fácil. Até porque tem a questão, inclusive, não só que a gente vê muito claro de xenofobia, tem a questão racial também, né? Muitas delas são mulheres negras, né? Então tem... Inclusive, nos relataram que passaram a conhecer o racismo ao conviver aqui no Brasil, porque então nos seus países de origem elas não sabiam o que era racismo. E ao chegar no Brasil, com as vivências que elas tiveram aqui, como bem disse a Adriana, né, muitas são mulheres negras, elas passam a ser discriminadas. E é um acúmulo de discriminações, né, por serem mulheres, por serem migrantes e por serem negras. Ou por serem latinas, mas com traços indígenas, né, que no fundo são mulheres indígenas. Então, também vai se somando, né, as múltiplas identidades, todas elas sendo discriminadas. Bom, dando sequência, a gente tem percebido, né, que nos últimos anos houve um aumento do número de mulheres migrantes, né, e imaginamos que, junto a isso, tenham aumentado o número de estudos nesse sentido, né, da feminização das migrações. E aí a gente pergunta para vocês, assim, a gente gostaria que vocês nos contextualizassem um pouco mais sobre isso, e sobre quais são os principais pontos, né, que devem ser considerados, que podem ser considerados quando relacionamos gênero e migração. Tem estudos da ONU que já apontam, assim, que mais de 50% desse movimento migratório é feito por mulheres. Algumas mulheres vêm em grupos familiares, outras vêm sozinhas, ou vêm, né, mulheres solo, ou elas chefiando, digamos, esse movimento, ela com filhos, ou uma irmã, a mãe, enfim, elas que chefiam essa mobilidade, né. Então, tem já esses estudos apontando que a feminização da migração, ela é muito clara, por motivos também que variam, ou algumas vêm porque o seu companheiro já está, né, no outro país, e vem ao encontro, então digamos que é uma reunião familiar, porque aí o companheiro já fez esse primeiro movimento, e aí posteriormente consegue juntar dinheiro para trazer o restante da família, onde vem a mulher com a prole, né? Então é uma outra situação, mas especialmente essas mulheres solo, ou as mulheres que vêm chefiando grupos, elas sempre são passíveis, né, de algum tipo de violência nesse seu trajeto, né? Isso é um relato muito constante e frequente nas nossas oficinas que costuma aparecer. E só complementando das outras oficinas que a gente fez, que a Adriana fez relato sobre duas, né, que ela participou, de acolhimento e a das violências, nós também fizemos sobre saúde, né, saúde da mulher, saúde e o corpo e saúde, e uma outra sobre, que a gente chama cartografia da cidade, que é uma oficina onde a gente disponibiliza para elas, que elas tenham condições de conhecer a cidade onde elas estão transitando, né, porque é uma queixa, um impasse que elas têm, porque elas têm como o CIBAI, né, que era ali o ponto que a gente estava, como referência, e que às vezes são indicadas para fazer entrevistas de emprego, e elas não têm a menor ideia para onde elas vão. Elas não têm o menor conhecimento, né, para que lado, se é perto, se é longe, se onde elas moram elas têm que pegar 1 ou 2 ônibus, é totalmente desconhecido, né, e também na medida que elas fossem se apropriando desse espaço geograficamente, que sensações essas ruas e esse espaço da cidade desperta nelas, né, se é de medo, se é de tranquilidade, qual é o tipo de percepção
né, que elas têm ao transitar por essa cidade, que elas transitam ou caminhando ou com transporte público, o que isso desperta nelas. Então, qual é a relação que elas passam a estabelecer com esses caminhos e descaminhos, né, que a cidade tem. Então, são os 4 eixos que a gente estruturou o projeto de extensão e que a gente tem trabalhado e produzido, né, cada oficina dessas, depois a gente acabou produzindo materiais para trabalhar com as oficinas, e que aí esses materiais foram disponibilizados quando a gente teve que migrar para o mundo virtual, né, nossa página no Facebook, a gente disponibilizou essas cartilhas no Face para que, de alguma forma, essas mulheres pudessem se apropriar desses materiais, né, já que a gente presencialmente não estava podendo fazer as oficinas. E aí, só complementando, então, essas oficinas tiveram, então, como objetivo também, tanto na saúde, né, quanto nessa cartográfica, foi feito um mapa, foi criado um mapa, né, onde foi, assim, para demonstrar para elas os hospitais que elas devem se dirigir, os postos de saúde, os locais de atendimento de defensoria, né, foram vários tópicos que a gente entendeu que eram importantes para elas conseguirem se deslocar a esses lugares, saber que lugares existem, né, e onde ficam esses lugares. Nós mapeamos uma certa região da cidade, né, a zona, porque a gente fez um levantamento onde essas mulheres costumavam morar, né, esse lugar, maior concentração, né, das migrantes em Porto Alegre, e um dos bairros com bastante migração é Navegantes, o Maitá, o 4º distrito, assim, de uma forma ampliada, né, e daí a gente fez esse mapa, que a gente chama mapa colaborativo, onde fizemos do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de atendimento institucional para casos de violência e também para que as migrantes que são mães também tivessem mapeamento escolar do que tem de creche comunitária, do que tem de escolas do município, escolas estaduais, para que essas mulheres possam procurar para inscrever e fazer matrícula das crianças, né, porque como elas chegam num país que elas desconhecem a realidade, elas não têm a menor ideia, por exemplo, que a Lei Maria da Penha também as protege. Que elas também podem ir a unidades básicas de saúde e serem atendidas gratuitamente pelo SUS, porque muitas vezes elas vêm de países que não existe um sistema único de saúde, muito menos de acesso universal, né? Acho que é pago, que as consultas são pagas, que para ir a um médico, ou uma consulta médica tem que pagar, então a gente faz todo esse tipo de acolhimento, né, nas nossas oficinas com esse objetivo, de que elas saibam se movimentar na cidade, saibam que direitos que elas também podem ter, que organismos e instituições, elas podem recorrer porque elas têm direito, né, a irem a esses locais para buscar ajuda. Enfim, a gente quer com isso compartilhar o máximo de informação possível, né, para que essas mulheres possam minimamente se inserir, né, nesse contexto dessa cidade, ou de Porto Alegre, ou da região metropolitana, né. A próxima já respondeu um pouco na pergunta anterior, né, mas de que forma a lei brasileira, então, protege os migrantes e refugiados no Brasil, e como vocês veem a situação geral dessas mulheres em Porto Alegre e região metropolitana? Bom, a parte legal eu entendo menos porque eu não sou uma especialista em leis de imigração, né, não sei se a Adriana tem alguma coisa para colaborar, mas o que a gente pode relatar, assim, do que tem visto, do nosso contato, que foi pequeno, né, 2 meses ali, presencialmente, digamos, né, porque a gente tem uma certa dificuldade de acesso a essas mulheres, né, então os relatos que a gente ouviu delas, né, de muita dificuldade, assim, né, que é um processo muito difícil de se inserir, não, mesmo que o Brasil tenha esta imagem de um país receptivo, né, não é bem assim, né, porque nós não temos uma efetiva política de acolhimento, né, de migrantes e imigrantes, especialmente com viés de gênero, né, porque tratar da migração de uma forma neutra
e a gente sabe que na medida que tem essa neutralidade, ela é super excludente. Muito antes, pelo contrário, não tem nenhum acolhimento para esse grupo em específico das mulheres, que é algo diferenciado. Então, as políticas públicas, elas deixam a desejar, e quando existe, é com esse viés de neutralidade, que é uma pseudo-neutralidade, né? Na realidade, não está focando nas mulheres migrantes, que já são a maioria nesse movimento migratório. Muito desse processo migratório não tem o Brasil como a primeira opção, especialmente na América Latina, né? Se a gente pensar, bom, primeira opção é ir para um país que a língua seja a mesma, né? América foi, né? Uma América espanhola, o único país que fala português é o Brasil, e que algumas vêm, né? Acabam acessando e entrando por aqui, porque não encontrou possibilidade de ir para Peru, Argentina ou Chile, que são países que seria, digamos, uma primeira opção, que elas nos relatam, né? Então, já tem essa barreira do idioma para enfrentar, e aí encontram situações de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, muitas vezes encontram condições de semi-escravidão, né? Então, acabam achando, porque são migrantes que podem aceitar qualquer coisa, e, né, oferecem situações degradantes de trabalho, com total desproteção da CLT. Então, é uma realidade bem adversa, né, de condições de moradia, né? Tudo é mais difícil num lugar em que tu é estrangeira, que te veem como uma estrangeira, né, que te hierarquizam nessa estrutura social, né, estão bem no primeiro nível desta pirâmide de exclusão, né, porque são mulheres, são migrantes, são negras, então estão lá embaixo e, portanto, podem aceitar qualquer coisa em termos de trabalho. Porque pouco conhecem da legislação, pouco conhecem da realidade, tem a premência de trabalhar, porque tem que se sustentar, e às vezes tem que sustentar uma prole. Então, é muito difícil. Não, nós temos, né, a lei de imigração, que ela vai falar sobre os direitos e os deveres, né, sobre a entrada, ela vai regulamentar a entrada, visita, enfim, é a lei 13.445 de 2017. Mas ela não é uma lei, ela apenas vai fazer essa regulação, vai falar sobre direitos e garantias, enfim, sobre a estada tanto do migrante quanto do visitante, a estadia, se ela é provisória, se ela é definitiva, enfim. Mas ela não trata de uma política pública, né? O que falta, na verdade, é uma política pública, e nós até já discutimos sobre isso, que legislação nós temos, mas a questão é que nós não temos uma política pública de acolhimento a essas pessoas. O que a gente tem, assim, são pontos... como lá em Pacairama, né, Pacairama, que é onde acolhe os venezuelanos, e lá eles têm, assim, um programa de acolhimento, de encaminhamento desse pessoal, inclusive para os estados, para trabalho, para conseguirem trabalho, moradia, enfim, eles têm um projeto, mas é muito local isso, né, temos alguns locais, né, de acolhimento, assim, mas uma política nacional de acolhimento a gente não tem, né, específica, né, para quem está vindo, muito menos para as mulheres, né, se já não tem uma política pública geral, não tem menos ainda para mulheres, até porque a política que nós temos no país para mulheres, para o enfrentamento da violência, né, contra as mulheres, já é uma política bem sucateada, né. Então, para esse pessoal que está vindo, não tem. Então, é isso que falta, assim, a questão é, legislação tem, mas e aí, né? Eles entram e aí, esse é o problema. Agora, essa questão que a Malu falou do mercado de trabalho, é muito importante falar sobre isso, assim, porque, inclusive,
Eu tenho colegas que trabalham com o direito do trabalho, que recebem muitos imigrantes, né? Justamente porque eles se deparam com essa realidade, de chegar aqui, eles não estarem protegidos, eles não terem uma proteção, e de o empregador achar que pode pagar para eles menos, né? Menos do que para um brasileiro. E aí eles são explorados, né? E o que eu, quando eu converso com essas pessoas, o que elas me dizem? Não dá para dizer para eles, vamos entrar com uma ação trabalhista. Porque se entrar com uma ação trabalhista, eles vão perder o emprego. E aí a situação deles vai ficar muito pior, né, do que está. Então, o que se orienta é, fique. Quando você for embora, aí você entra com uma ação. Porque sair, até porque já é difícil, né, conseguir um trabalho. É muito difícil conseguir um trabalho. Eles conseguem um trabalho, são explorados. Se eles entrarem com uma ação, durante o contrato de trabalho, eles vão ser demitidos com certeza, né? Porque tem muita gente chegando, precisando trabalhar. Então, eles orientam assim, isso é muito triste, né? É muito triste saber que tu tem que orientar essa pessoa de que ela precisa esperar. Ela precisa aguentar aquela situação ali, é horrível. Porque não existe não existe uma política, né, que resolva essa situação. Não existe nem interesse político para se resolver isso. Então, é realmente assim, é muito triste, é uma realidade muito triste, muito difícil de lidar com isso. Mas a gente tem que, fora a questão do mercado de trabalho, eles têm que entender, aliás, eles têm que entender, inclusive, os direitos que eles têm dentro do país né, em relação ao trabalho. Eles têm que conhecer esses direitos, todos os direitos que eles têm, porque no Brasil não faz diferença, os direitos são para todos que aqui residem, né? Não é porque é brasileiro, porque é estrangeiro, que vai ser mais protegido, não. A lei existe para todos, a questão é que na prática não funciona. Então, eles precisam conhecer os direitos que eles têm, sim, mas eles se deparam com essa realidade, né, de que são explorados, são muito explorados, e que não tem uma política que resolva essa situação para eles. E é uma situação de muita insegurança, porque como eles não conhecem os seus direitos, né, eles acabam achando que podem ter problemas de vir a ser expulso do país, né, na medida que vai recorrer ao judiciário, pode ter algum conflito e eles venham a ser expulsos, né, porque tem todo e qualquer envolvimento com a Polícia Federal, então eles, né, tem esse temor permanentemente do desconhecimento pelos direitos e o que isso pode ocasionar e impactar na sua vida, né? Então, ter algum problema de ir para o judiciário, e aí isso ocasiona na cabeça, né, das pessoas que não têm esse conhecimento, algum envolvimento, algum problema jurídico, e eu vou vir a ser expulso do país, então prefere não enveredar para a área de nenhum conflito, né? Tanto os migrantes e as migrantes, isso é muito frequente. Então, dando sequência, a gente já nós conversamos agora bastante, assim, sobre o projeto, como que ele funcionou, vocês trouxeram para nós, né, o relato sobre as oficinas, como ele funcionou no momento quando poderíamos trabalhar presencialmente, né, quando presencialmente o projeto estava sendo realizado. Então, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais agora quais são os objetivos do projeto e como que ele está funcionando à distância, se vocês estão conseguindo dar sequência a ele diante dessa pandemia. Sim, desde que nós nos deparamos com a suspensão de atividades presenciais, nós criamos, então, essa página no Facebook, né, a página @Cruzando Fronteiras URGS, que é o acesso na página do Facebook, onde a gente disponibiliza, então, materiais, né, com uma certa frequência. Então, essas cartilhas que a gente comentou, todas elas estão lá disponibilizadas. Nós estamos também realizando rodas de conversa com temáticas que sejam do interesse, né, do ponto de vista do gênero e da migração. Nós já fizemos também rodas de conversa. Agora, em março, nós fizemos a nossa primeira live, né, também em torno desse... E estamos disponibilizando, nós estamos criando um canal no YouTube, onde também a gente está subindo, né, fazendo o upload desses materiais.
E nós temos buscado aproximação, porque assim como o CIBAI nos abriu esse espaço fisicamente, a gente tentou, e também eles fecharam, né, em função da pandemia, então ficou bem restrita a atuação de acolhimento deles. Nós também tentamos outras parcerias que a gente está, né, construindo ao longo desse processo, com a Associação de Integração, que foi uma associação que os haitianos e haitianas se organizaram, né, a INSTO, que nós também estamos nos aproximando, e um outro serviço dos jesuítas de serviços para migrantes e refugiados, que abriu escritório recentemente em Porto Alegre. Nós também estamos fazendo uma aproximação com esse serviço, mas que, em função de limitações, né, a gente não pode ter essa aproximação mais efetivada, digamos assim, porque a gente não consegue promover reuniões, não consegue promover encontros presenciais, encontros virtuais não são fáceis, porque muitas dessas mulheres migrantes, elas não têm condições de acessar a internet, elas basicamente acessam pelo celular, daí tem um plano limitado de acesso de dados, então nós não conseguimos fazer nada muito frequente e muito constante em termos de lives, rodas de conversa, encontros e reuniões virtuais, pela dificuldade de acesso a planos de internet que possibilitem isso, né? Então, a gente tem dados de realidade que nos são limitadores nesse momento, né? A pandemia e a questão da tecnologia, porque só pelo celular, às vezes, é muito difícil, né? E são mulheres que, muitas vezes, têm filho pequeno, não conseguem um horário para poder, né, estar conectada com todo mundo junto, fazendo uma roda de conversa. Então, a gente tem condições reais e objetivas que são limitadoras nesse momento, né? Mas tudo que está sendo possível para nós nos mantermos em contato com essas mulheres, né, acesso, minimamente passar conteúdo, informação, a gente está todo o tempo se esforçando há 1 ano, né, nos repensamos totalmente, né, porque é um projeto que era para um formato, para ter oficinas mensais ao longo de mais de 1 ano, não conseguimos, né, não nos deparamos com essa limitação, mas todo esforço para essa migração para o mundo virtual, a gente fez, continua fazendo, e estamos sempre publicando e compartilhando outras informações que venham a ser interessantes para essas mulheres, né, esse serviço jesuíta de atendimento aos migrantes e refugiados está oferecendo curso de português, nos repassam e nós também divulgamos, pedimos para que eles divulguem também material que a gente disponibilize e faça chamada. Então, a gente, na medida do possível, quer, num futuro mais imediato, ter um cadastro, né, com essas migrantes, ter um banco de dados, assim, para que a gente consiga se relacionar mais efetivamente com elas, porque tem, assim, um grupo de WhatsApp, mas que ele é muito, muito limitado, né, então, e esperar que acessem no Face, né, a gente não consegue ter uma busca muito ativa em relação a essas mulheres, e que na pandemia se recolheram bastante, né, ou porque não tem mais emprego, ou porque a busca que elas tinham por emprego ficou, né, bastante exígua. Nós temos relatos, né, de que a violência doméstica aumentou na pandemia para essas mulheres, não foram só os índices que a gente viu disparar no Brasil, mas para esse grupo em específico, né, tem um aumento considerável, e aí são mulheres que desconhecem para onde é possível recorrer, que é possível ter casa de acolhimento, mas que para isso elas precisam procurar um órgão oficial, que muitas vezes elas não sabem que órgão é esse, onde fica, como fazer, né? Então a gente tá bastante limitada na nossa atuação, mas os esforços a gente, semana a semana, tem feito, né, para romper o que a realidade está nos limitando. Nós pretendemos, né, dentro do projeto, fazer
um trabalho com elas, um trabalho presencial e voluntário, né, com elas, para fazer esses encaminhamentos em relação a todos os direitos dela, seja consumidor, trabalhista, enfim, sobre violência, né? A gente pretende fazer isso com elas. A questão é que é muito difícil fazer isso online, né? Elas requerem um acolhimento mais próximo, né? Até em virtude da língua, né? De toda a violência que elas sofrem, é complicado a gente fazer isso virtual. O ideal é que se faça isso presencialmente. Então, a gente tem, professora Maria Lúcia, a gente tem a ideia de fazer esse atendimento com elas, para encaminhamento, né, dos casos, para orientá-las, né? Nós estamos chamando essa atividade de plantão jurídico, onde a Adriana, que tem a formação e que é voluntária no projeto, se dispôs a participar desse plantão jurídico, vai ser responsável por ele, onde uma vez por mês, o que nós tínhamos planejado, né, e o que a gente pretende colocar em execução, é uma vez por mês, com um prévio agendamento, lá na Associação, né, de Integração Social, que é encabeçada por haitianos e haitianas, faça esse agendamento, para que a Adriana possa fazer a devida orientação. Ela não vai ser uma assistência jurídica, não é essa a proposta, mas é no sentido de ouvir quais são as demandas dessas migrantes e como poder encaminhá-las da melhor forma possível, porque existe atendimento, né, gratuito na Defensoria Pública, como também a própria URGS e outras universidades, os cursos de direito costumam ter um serviço de atendimento jurídico gratuito que faz esses encaminhamentos, né, e esses pleitos jurídicos. O que nós pretendemos fazer é, ao ouvir e identificar o que essas mulheres estão tendo como demanda, encaminhá-las, orientá-las para o encaminhamento correto, né, para que elas não fiquem circulando ou batendo cabeça para lá e para cá sem ter a certeza de que é naquele lugar que elas vão ter o atendimento que elas precisam. Então, o que a gente pretende é, o quanto antes possível, fazer esse tipo de atendimento junto a esses plantões jurídicos de orientação jurídica, né, para que elas possam se encaminhar corretamente. Mas isso precisa, pelo menos, voltar a bandeira vermelha, laranja, enfim, para minimamente ter condições seguras, né, do ponto de vista sanitário, para fazer esse atendimento, que agora na bandeira preta é impraticável, né. E em relação a um futuro pós-pandemia, né, com as coisas um pouco melhores, com a volta do presencial, com, de repente, a volta das oficinas, quais seriam os planos do projeto para essa retomada? Eu reapresentei o projeto por mais 24 meses. Por esse cenário incerto, a gente introduziu as ações virtuais e as ações presenciais no futuro, assim que for possível. Nós vamos manter rodas de conversa, lives, né, e disponibilizando conteúdo, mas voltaremos a essas ações presenciais, né, com a oferta de oficinas, esses 4 eixos, talvez surjam outros, né, isso vai muito do que também vier de demanda, né, e aproximação com essas outras 2 entidades que a gente, por enquanto, né, só tem esse projeto de fazer o plantão jurídico, fazer aproximação com o serviço jesuíta, que está pensando em nos abrir uma possibilidade da gente tratar sobre cultura brasileira. Eles têm esse curso de português, então, que já facilitaria a nossa entrada, porque são daí migrantes que já teriam, né, mais facilidade com o idioma, e aí passariam por uma outra etapa, que é de ampliar, certamente, o domínio da língua portuguesa, mas nós entraríamos com essa oficina onde a cultura brasileira seria um eixo estruturante, né? Então, a gente está com planos de voltar com muito vigor, mas precisamos, né, que a realidade nos permita essas ações presenciais. A gente gostaria de agradecer a vocês, assim, pelo aceite do convite, né? Foi muito bom poder contar com vocês aqui no nosso programa, e gostaria de abrir esse espaço para considerações finais que vocês, porventura, achem interessantes e importantes.
Nós que agradecemos o convite e o espaço de estar aqui divulgando o projeto, que ele realmente amplifique a nossa atuação aqui através do podcast de vocês, e convidar para acessar e curtir a nossa página no Facebook, Cruzando Fronteiras URGS, porque tem material disponível, tem conteúdo e sempre tem novidades por lá, e seria muito importante termos mais visibilidade e atingir um público maior ainda. É importante. Nós que agradecemos. É isso, pessoal. Muito obrigado ao Cruzando Fronteiras pela participação e a todos vocês que acompanharam a entrevista. Nos vemos no próximo Estação Cidadania. Tchau!